Tá? Esse é o exercício que está na página 50 do livro. Esse livro é muito bom, ele é bem didático, ele é bem condensado. Para vocês terem uma ideia, quantas variações tem, né, para trabalhar estrutura metálica. Mesmo condensado, dá um bom número de páginas, e bons exemplos também. O ideal é dar uma olhada também na NBR, né? Ter sempre a NBR para poder. Sempre a NBR para poder acompanhar. Muito bem. Uma coisa importante a gente definir, né, duas áreas, né? Essa área aqui, olha, que é a área em que a gente vai calcular, tá vendo? Ó? Um esforço para vai ter aqui vai ter um tipo de cálculo e aqui um tipo de cálculo e aqui outro tipo de cálculo, né? Nós vamos ver, olha, região Y, né, onde não é permitido escoamento. E na região U é que pode haver acúmulo de tensão nos furos. Por isso que a gente vai usar, né, no trecho Y, que é o corpo da viga, né, no corpo da viga, nós vamos usar, tá vendo? Ó, o limite de escoamento. Esse aqui é opa, é o limite de escoamento. Na escoamento. As fórmulas vão estar disponíveis para vocês. Mas é importante você definir, saber quando eu vou usar o limite de escoamento e quando eu vou usar o limite de resistência à tração. Tá certo? Então, mas fizer uma ou duas vezes o exercício, vai acabar lembrando. Né? Depois nós temos, né, o esforço de cálculo, né? A gente faz. Uma coisa é o que a gente calcula, e o outro seria o nominal. Entendeu o exemplo aula passada? A ponte, limite da ponte, carga 15 toneladas. Mas ela foi calculada, né? Se você for calcular, ela vai dar muito mais. Né? É que 15 seria o nominal, com a aplicação de todos os coeficientes de segurança. Outra coisa é a nomenclatura, né, do que é a área líquida e a área bruta. Né? G de ground, que é a área bruta, e de net, que é a área líquida. Né? Outra coisa, a área efetiva, né, que é a AE, seria a área líquida, né, vezes um coeficiente. Esse coeficiente, grande parte das vezes, é igual a 1. No livro tem detalhe e na norma tem detalhe. Infelizmente, eu não vou poder me atentar a perder, a demandar tempo para a gente analisar isso daqui. Como é uma variação pequena, né, eu não estou considerando sempre esse coeficiente igual a 1. Então, a área efetiva, né, vai ser igual à área, essa aqui, ó, a área efetiva, vai ser igual à nossa área líquida. Para quem já teve a oportunidade de pegar a norma ou dar uma olhada no exercício do livro do, do Fonseca, né, já se deparou com isso daí, tá bom? Então vamos lá, vamos ao exercício propriamente dito. Né? Essa é a primeira página, essa é a nomenclatura, dimensionamento de barra tração. Lembra aquele que eu falei? Olha aqui, ó. Vejam, essa constante quando por elementos da peça, né? 0,9, aí tem uma série de considerações para se aplicar esse valor dessa constante, tá certo? Não é importante vocês saberem, mas eu não vou cobrar isso na prova e nem no exercício, porque são muito mais, tem outros tantos coeficientes que nós não vamos usar agora. Né? Tá? Então veja, isso aqui é como vem na prova, tá certo? Na prova isso vem
dessa maneira assim para vocês, né? Vem todas as fórmulas, tá certo? Que eu sou bonzinho, não é que eu sou bonzinho, né? Porque para decorar tudo ia ser complicado. Então o que, que ia acabar acontecendo? Ia acabar colando. Nos furos, né? A gente vai dizer esse diâmetro para cálculo dos furos, vamos ver daqui a pouquinho, é o diâmetro nominal do parafuso. Né? Se for um parafuso de 6 milímetros, né, esse D é igual a 6. Né? Se for um parafuso de 12 milímetros, esse D é igual a 12. Depois eu tenho que acrescentar mais ainda, né, um, um valor que é por causa da folga. O que tem que tomar cuidado é que algumas vezes as medidas vêm em centímetro ou em milímetro. No caso da nominal, da rosca métrica, é tudo milímetro. Então nós vamos usar, na verdade, essa fórmula aqui, ó. Certo? Vamos usar essa fórmula aqui. Deixa eu só apagar. Opa, apagar isso aqui, né? Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar essa fórmula aqui. Certo? Outra coisa também, olha aqui, olha, vem aqui aquele, aquele acréscimo do zigue-zague, né? Tá? E eu costumo dizer que pode haver uma troca aqui. Lembrar que os furos, né, estão assim. Essa distância S é a distância entre furos consecutivos, né? Não é essa distância, é essa distância aqui. Tá? E essa distância G é a distância transversal, né? A distância transversal desses furos. Cuidado para não trocar. Não precisa decorar, escrevam, né? Para poder lembrar. Tá certo? Depois, olha, cálculo de resistência na área bruta, tá vendo? Ó? Área bruta, lembra? Limite de escoamento. E na área do parafuso ou dos furos, né, entra a tal da área efetiva. Como eu falei, no nosso caso, a área efetiva, se não for detonada, vai ser igual à área líquida, certo? E ainda, né, esse valor final da resistência, né, é igual ao calculado vezes a um coeficiente. Né? Esse coeficiente é 0,9 para a seção bruta e 0,75 para a área do furo. São muitos coeficientes que tem, não dá para decorar, por isso que é dado, tá certo? E o nominal, né, vai ser aonde eu tenho essa a seção crítica sobre esse ainda um outro coeficiente. Nesse caso aqui, olha, nesse caso 1,2 também é dado, certo? Tem que tomar cuidado que as cargas são dimensionadas em newton, né? Tá certo escrever newton com minúsculo, sim. O nome diz Isaac Newton é letra maiúscula, mas a unidade é escrito com letra minúscula. A unidade em letra maiúscula, né? Mas o nome em letra minúscula. Né? O que tem que tomar cuidado? Quando vem dado em centímetro quadrado, precisa fazer a conversão, tá certo? Fazer a conversão para que a gente consiga ter o resultado em megapascal. Né? Megapascal, Newton por milímetro quadrado. É importante essa conversão. Tá? Quando você vai trabalhar em newtons e já trabalha em milímetro, o resultado já vai ser megapascal direto. Cuidado com as conversões. Quando estiver trabalhando parafuso, né, a resistência nos parafusos, que eu não sei se vai ter nessa prova, mas for, é a área efetiva vezes essa resistência. Essa resistência é 60% do limite de resistência à tração, né, do parafuso, né, é menor resistência ao cisalhamento, ó, é menor, ao cisalhamento, sobre ainda um coeficiente. Esse coeficiente é dado aqui, ó, alfa 1,2, certo? Esse caso aqui é dos parafusos, né? Parafusos.
parafuso, tá bom? A área efetiva, né, do parafuso é 70% da área do corpo do parafuso. E como é que a gente calcula, né, essa área do parafuso? πd2, esse D é o diâmetro nominal do parafuso. Isso aqui, ó, é objeto do trabalho de vocês. Tá? Eu vou dizer que é um parafuso M12, então você tem que saber o que é 12, o que é M, etc. Né? E que essa resistência que você tem aqui, olha, né, essa resistência aqui, é 60%, calculado 60%, né, do limite de resistência à tração. Então veja, é tudo dado, porém, né, é dado, mas a gente tem que lembrar disso daí, né, não pode esquecer. Então o exercício vai servir para isso. Vamos voltar para o exercício, né? O exercício em questão é esse daqui. Vamos lá. O exercício em questão é esse daqui. Então eu tenho duas vigas, tá vendo? Ó? Na verdade eu tenho, vamos fazer assim, ó. Uma viga aqui, né? Exagerando, estou exagerando aqui, né? Outra viga aqui. E essas duas vigas, né? Essas duas vigas são, são unidas, né? Por internamente aqui, ó, por uma chapa do lado de cá e uma chapa do lado de lá, certo? Duas chapas. Tomem cuidado, hein? Esse exercício, não sei se tem, às vezes vai ter, por exemplo, o desenho do perfil. Então aí vai aparecer, né, as duas chapas, etc. Mas nem sempre isso aparece. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Tá? Aqui está dizendo, ó, são duas chapas, certo? Então, se não tiver o desenho, presta atenção no enunciado. Eu converti o exercício de polegada para trabalhar com o sistema métrico, porque nós estamos no Brasil e nós vimos em Física 1 que o sistema adotado no Brasil, o sistema internacional, e as dimensões são em metro ou as frações do metro, né? Então veja, nessa união eu posso ter tem a área bruta, né? Tem a área bruta aqui no perfil, que vai ser solicitado. Eu tenho a área bruta nessa placa de emenda, não é? Que é diferente o cálculo na área bruta, é diferente da área líquida. Quanto à área líquida, né? Eu vou aqui, olha. Ela pode ser o seguinte, ó. Ela pode ter uma tendência à ruptura passando por esses dois furos aqui, né? Essa tendência, nós vimos na aula passada, né? Passa por dois furos e nós vamos calcular. Eu vou chamar de possibilidade ou probabilidade 1. A segunda probabilidade, eu vou fazer com outra cor, vamos pôr uma cor verde aqui, ó. Verde. A segunda probabilidade passa por esse furo e desce aqui, né? Essa é a probabilidade 2. E ainda há a probabilidade 3, que pegaria os três furos, né? É exatamente aquele exercício da aula passada, que nós vamos ver hoje com mais detalhe. Né? Uma coisa importante é que esse exercício ele já coloca para vocês aqui, o material. Olha, é um aço A36, cujo limite de escoamento é 250 megapascal e o limite de resistência à tração 400 megapascal.
Mas nem sempre é tão simples ou tão fácil. Pode ser que vocês vão procurar. Como eu falei, esse é o aço mais comum, mais barato, mas nada impede que, se você quiser uma estrutura mais leve, você tem uma disponibilidade, escolher um aço com uma resistência maior. É o seu projeto que vai definir isso daí. Você tem livre arbítrio para escolher. Então você pode escolher, um dos alunos perguntou, mas e se eu quiser usar um aço com resistência maior? Beleza, né? Desde que tenha disponibilidade no mercado e disponibilidade financeira. Né? Vai ser um perfil mais leve, mais resistente. Por ele ser mais resistente, ele pode ser menor. Sendo menor, fica mais leve. Mas nesse caso, aqui, olha, nesse caso específico, é fornecido aqui, ó, né? O material, tá certo? Né? É fornecido o parafuso e a classe da sua. Isso aqui é a classe de resistência do parafuso, que vocês vão ter que estudar. É a classe de resistência. Classe de resistência do parafuso. Por quê? Eu vou colocar para vocês no enunciado que vocês vão ter que usar um parafuso rosca tal com classe de resistência X, né? E vocês vão ter que saber isso. E da onde que você vai tirar isso? Do trabalho de vocês, né? Essa informação vai sair do trabalho de vocês. Então, me perguntaram, pode ser em grupo? Pode ser em grupo, beleza. Porém, tem que entender, porque não tem como colar. Né? Nesse ponto eu sou muito chato. Bom, vocês já me conhecem, né? Sou chato em tudo, mas nesse aspecto sou mais exigente. Então, estude para saber. Não precisa colar, né? Não precisa colar. Né? Mas tem que entender, tá certo? E aqui também, olha, é definido o perfil. Né? Tá certo? Eu vou ver mais para frente. Esse é o perfil U, né? Tipo VS, que é chapa soldada, e já dá aqui a área bruta. Quer ver ó, onde a gente pega isso daqui? Ó? Esse aqui a gente vai obter de uma tabela aqui. Ó. Tá vendo essa tabela? Essa é uma tabela como se fosse uma tabela. Tadã, como se fosse a tabela de um fabricante, né? Ou uma tabela de uma norma, tá certo? Aí lá estava escrito assim, olha, o perfil é um perfil 250 por 29. Eu vou procurar aqui, ó, perfil soldado. Opa, Paulão, calma. Perfil soldado, tá vendo? Ó, tipo VS, não é? 250 por 29. 250 por 21, não. Não, não, não. Opa, tá aqui, ó. É esse perfil aqui, ó. Tá certo? É esse perfil. Né? Então, esse aqui eu vou ter todos os dados, ó, pertinentes a esse perfil. Veja que não fala nada de resistência. Quem dá o limite de escoamento e o limite de atração é o material. Esse aqui se refere à forma e geométrica e as dimensões do perfil. Então está dizendo aqui, olha, tá vendo? 250 por 29, né? Ele tem um peso específico, tá vendo? Ó, de 28,8 quilos por metro, para você saber o peso da sua estrutura, tá certo? A área transversal, a área bruta, né? A área bruta transversal desse perfil, tá? Depois as dimensões, né? A altura total, largura da mesa, aqui, ó, tal, largura da mesa, altura das dimensões, tá certo? 250, largura da mesa, espessura da alma e algumas informações que não vamos usar nessa prova, vamos usar na próxima, que é o momento de inércia, né? Momento de inércia. Por quê? Vocês aprenderam, né, e torção não vamos ver nesse momento não, com o professor de resistência dos materiais, que a forma geométrica é importante para dar resistência. Então, se eu puser uma régua deitada e se eu puser uma régua em pé, o perfil, a área é a mesma, porém a régua em pé tem muito mais resistência
a flexão do que a régua deitada. É o que diz aqui, tá certo? Se eu colocar esse perfil em pé, ele vai apresentar, olha, um momento de inércia bem elevado. E se eu puser ela deitada, ela vai ter um momento de inércia bem menor. Então ela vai flexionar com mais facilidade. Isso aqui é para a próxima prova. Nessa não, mas para a próxima prova. Mas essa tabela, de qualquer maneira, vocês vão pegar lá a área bruta, por exemplo, tá certo? A área bruta no perfil, não é? As dimensões gerais desse perfil e assim por diante. Né? Isso são dados tabelados. Tá ok? Então vamos começar a solução. Vamos lá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão vendo a tela, não? Estão, né? Belezinha. A minha cara feia não, né? Beleza, melhor assim. Então vamos lá. Então veja, lembra que a gente falou? Nós vamos calcular a resistência à tração na área bruta, a área onde não há furo. Para isso, eu preciso. Opa! Oh meu Deus do céu. Então, para calcular a resistência, ou seja, veja, nós vamos calcular a resistência, tá lá o perfil é mais ou menos assim. Nós vimos isso inclusive na aula passada, né? Certo? Para calcular a resistência, eu preciso saber, né, a força aplicada sobre essa área. Nós vimos que força sobre a área, né, é igual a uma coisa chamada tensão, né? Tá? Tem vários símbolos, etc. Mas, a grosso modo, seria isso aqui. Então, veja, eu vou precisar da área bruta. Esse dado nós tiramos da tabela. Você pode fazer direto a conversão para milímetro quadrado. Está aqui, ó, 10 a menos 4. Né? 36,7, 10 a menos 4, daria 36,7 milímetros quadrado. Isso aqui faz parte isso é conversão, tá? Conversão para milímetro quadrado, tá bom? Então veja, a fórmula está lá, né? Então a resistência é a área vezes o limite de escoamento, está aqui, ó, né? Vai dar esse valor aqui, ó, 917 quilonewtons, tá? 917 quilonewtons. Porém, existe aquele fator, né, aquele coeficiente 0,9, que é 90%, portanto, né, tá? Portanto, o valor final, nominal, é esse aqui, ó, 825 quilonewtons. Né? Pode dar sim? Pode dar sim? Pode, tá certo? Tanto faz. Tá? Ou ainda, ó, 825, 10 a terceira, Newton. Tanto faz, né? Tanto faz, certo? Então, essa vai ser a resistência na área bruta, né? Área bruta. A resistência na área bruta. Tá bom? Gravem isso e vamos para a próxima.
Na seção do furo, nós vimos que nós temos três opções. Nós temos três opções, não é? Uma opção que passa por 2 furos, uma segunda opção que passa, agora já não lembro mais, por 2 furos, não é isso? E uma terceira opção que passa por 3 furos. Nesse caso, olha, nós vamos calcular com furos, é a primeira seção. Tá vendo? A seção primeira, algarismo comando, que é uma seção reta. Né? Fizemos até um desenho na aula passada lá. Tá? Então veja, isso aqui a gente lê assim, ó, a área líquida é igual à área bruta menos, eu tenho que diminuir as áreas, né, da seção dos furos. Né? Esse daqui, ó, é a espessura. Tá? Então lá, ó. D' tem uma fórmula que nós vimos lá atrás, que é assim, ó, D' é igual a D mais, se for em milímetro, 3,5 milímetros. Isso aqui está lá no cabeçalho, lá na fórmula inicial, lá naquele monte de fórmula vai estar isso daí, tá certo? Por quê? Né? Eu vou ter a área do furo lá, né? Tem a área, depois aqui tem, eu chamo de buraco, que é para facilitar, né? Tem a área do furo. Isso aqui, né? Isso aqui, vou mudar de cor, representaria, né? Representaria uma área aqui, ó. Aqui que tem quanto é essa área? Isso aqui, ó, essa aqui é a espessura, TW, né? A espessura do núcleo, da chapa ali, tá certo? E esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é o tal do D'. Tá lá naquelas fórmulas do início lá, tá? Bom, e você vai chegar a uma conclusão de que, né, que essa área líquida é de 34,85 centímetros. Eu posso converter agora para 10 a menos 4, né? Ou deixar por enquanto assim, ó, 10 a quarta, né? Que é centímetro quadrado, milímetro quadrado, centímetro quadrado, tá? Então, deixa assim por enquanto. Para passar para milímetro quadrado seria 34,85 milímetros quadrados. Mas para efeito de análise não vai importar. Por quê? Eu vou pegar a menor área, a área crítica. Você concorda comigo? Se a área for maior, tem mais resistência. Se a área for menor, tem menor resistência. Então, vamos pegar menor. Então, vamos gravar esse valor aí, né? 34,85. Vamos agora para a seção 2, né? Oi. Fale. Sim. Ah, tá. Esse aqui não. Esse aqui é o seguinte. Eu aqui peguei o exemplo do livro. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Diâmetro, tá? Esse aqui, vamos lá de novo, ó. Então, ó, vamos lá. Então, o tal do D' é igual a D. O que é esse D? Opa, diâmetro nominal do parafuso. Entendeu ou não? Tá? Nesse caso, ele usou um parafuso de 5/8 de polegada, se não me falha a memória, tá bom? Então, se você for para converter em milímetro, vai dar esse valor aqui, ó. Entendeu ou não? E aqui, ó, é 3,5, tá vendo?
milímetro. 18,885. Na verdade, isso aqui é 5/8 de polegada. Eu não uso polegada. É que o livro é antigo e ainda usa polegada. Então, isso aqui, na verdade, se fosse um caso de M16, seria assim, ó. No caso do parafuso M16, no caso do parafuso Oscar Metric M16, né, o D' seria assim, ó. 16 milímetros mais 3,5. Portanto, o nosso D', né, no caso da rosca métrica, 16 milímetros, 19,5 milímetros, tá bom? Isso aqui, essa fórmula tá lá no início, ó, tá? É só lembrar que isso daqui, ó, é o diâmetro nominal do parafuso, não pode esquecer. Tá bom? Conseguiu entender agora? Tá? Isso aí vai ficar gravado, vai ficar mais. Você vai ver de novo na hora que estiver gravado, tá bom? Tá. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo já, porque. E vamos ter que voltar. Eu não sei quanto tempo nós temos. Deixa eu ver mais. Veja eu ir para o próximo agora. E vai cair a qualquer hora a conexão. Aí nós temos aquela condição. Oh, meu Deus, vamos lá. Nós temos aquela condição em que eu tenho, né, um furo, vai passar, o furo vai vir para cá, daqui para cá, daqui para cá. Né? Então eu tenho dois furos, tá vendo? Ó, em zigue-zague, não é? Ó, zigue-zague, né? E dois furos, olha aqui, ó, dois furos. No exemplo anterior, né? Deixa eu mudar para vermelho. No exemplo anterior, o corte era assim, ó, em linha. Então não tinha zigue-zague. Eu não tinha que acrescentar nada. Era o bruto menos os parafusos. Agora eu tenho o bruto menos os furos e mais essa inclinação aqui. Então como é que fica? Vamos voltar para o azul. Como é que fica? Né? Fica assim, ó. A área líquida, né? Vai ser a área bruta, que é dado, né? 36,7, tá? É dado na tabela ou calculado. E duas vezes o D' vezes a espessura. Esse TW aqui, ó, é a espessura da alma. Ai, caramba. É que vai acabar. Seria isso aqui, ó. Esse é o TW, que é tabelado também. Que é isso aqui, ó. Certo? Tá bom? E depois eu tenho lá o tal do zigue-zague, né? Lá. A espessura. Por que o zigue-zague? Porque esse aqui, olha, é o acréscimo. Isso aqui soma. Né? Acrescenta o zigue-zague. Tira o furo e acrescenta o zigue-zague. S2, que é essa distância daqui até aqui, S ao quadrado, né? S ao quadrado, ó, né? Sobre 4G. 4G, de novo, é essa distância aqui, ó. Não é essa distância aqui, não, hein? Não é essa. É essa distância aqui, ó. Tá? Isso aqui vai dar, multiplicando tudo, isso aqui então vai dar 35 ou 3.542 milímetros quadrados. Bom, vamos para o próximo. Vamos ver, não sei se vai dar tempo, né? O próximo, eu tenho 3 furos, né? Vocês se recordam? 3 furos, vamos lá, abra logo, demorando para abrir aqui. Eu tenho, agora tenho 3 furos, então eu tenho que diminuir, né?
tem que diminuir o espaço gerado pelos 3 furos. Opa, aqui é para baixo. Né? É para cá. Ai. Nós paramos então aqui, né? Agora nós temos que analisar a seção que tem por, é, possibilidade, né? Eu precisaria ter mais tempo para mostrar para vocês o que significa essas possibilidades, que tipo de fratura, que tipo de rompimento pode acontecer na região dos furos com os parafusos. Pode ter esmagamento, pode ter, mas na norma tem bem clara. Eu vou resolver exercício para a gente começar a entender, né, mas existem características de fratura. Aliás, para quem for trabalhar depois para fazer perícia, por exemplo, vai ter que estudar com bastante detalhe esses aspectos todos aí. Perícia é uma área muito boa para se trabalhar. Bom, vamos lá. Então veja, agora nós vamos pegar aqui, o caso onde temos 3 furos. Então, vocês se lembram do desenho anterior? Uma provável fratura seria aqui, onde eu tenho que, né? Eu tenho a área bruta, né? Mas eu teria que tirar a área dos furos, né? E acrescentar, né? Porque como inclinou, essa distância daqui até aqui é maior do que essa. Né? Essa distância daqui até aqui é maior do que essa. Né? Isso que a gente chama de tal do zigue-zague. Então a gente vai diminuir, né? A área, né? Tá certo? Dos furos, por quê? D' é a dimensão do furo com aquela folga de 3,5 mm. E TW é a espessura da alma da chapa. E vamos ter que acrescentar referente a essa inclinação aqui. Né? Lembrando mais uma vez que esse daqui, né, é o S e esse daqui é o G. Não é daqui até aqui. Né? Daqui até aqui é o G. G. Então S ao quadrado sobre 4G. Nesse caso, eu tenho 2, né? Ó. 2. Ah, mas são 3 furos. Mas acrescenta 1 e 2. Então, ó, acrescenta 2 vezes, né? Esse quadrado da distância aqui sobre 4, tá certo? 2 vezes. 3 furos, tá certo? Ó. 1, 2, 3. Mas superfície inclinada só tem 2, tá certo? Isso aqui vai dar 35 centímetros quadrados ou 3.507 centímetros quadrados. Portanto, das 3, a menor área, né, é a área de 34,85 ou 3.485 centímetros quadrados. A própria norma diz que é estado limite, né? Vamos ver quais são as áreas críticas, tá certo? Muito bem. Então, eu tenho que calcular a área efetiva. A área efetiva é a área líquida multiplicada por uma constante, né? Nesse caso, essa constante é 1. Né? Se não for dado, é 1. Então, a área seria a área inicial, né? No caso
da prova. Aqui ele põe 0,75 como 70, vai reduzir para a área efetiva essa daqui. Né? Bom, como a área efetiva é a área onde tem furo, né? Então o que vale é a resistência, né? É a área efetiva vezes, né, o limite de resistência à tração, que foi dado no início do problema, tá certo? Então a área é 26,13, 2.613, né? Vezes a resistência 10 a sexta para dar em Newton. Eu prefiro fazer todas as conversões antes do que fazer essas conversões depois. Tá? Fica muito bagunçado essa maneira que eles colocam aqui. Então, nominal vezes o que nós calculamos vezes coeficiente, que nesse caso é 0,75. Também está naquele, se vocês se lembrarem, está lá naquele início, né? Então, a resistência, a máxima, né? Ou a mínima resistência, né? A mínima será de 1.045 kilonewtons, né? Para cálculo, tá certo? Então, o esforço não pode superar, né? A aplicação do esforço sobre a estrutura não pode superar a 1.045 kilonewtons. Né? Se der a resposta assim, tá certo. Se der a resposta assim, tá certo. Não importa muito. Né? Bom, hoje nós tínhamos detalhe de como resolve passo a passo. Eu vou refazer isso aqui com as medidas em milímetro e vou colocar para vocês durante a semana lá, resolvido de maneira manuscrita, né? Porque aqui eu copiei do livro, mas eu vou resolver para vocês isso aqui, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Oi! Tá. É que, assim, ó, vou voltar lá no começo, espera só um minutinho. Bom, quais são as dúvidas? Esse material, que material, filho? O material eu coloquei tudo aqui, material impresso eu coloquei tudo aqui no WhatsApp. O vídeo eu tô colocando no. Só postei um, coloquei no. É, YouTube, Vou colocar. Se eu conseguir colocar no Moodle, eu vou colocar no Moodle. Tive muita dificuldade